ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Nós vamos fazer uma entrevista agora com o deputado federal Heitor Freire. Ele é a principal liderança do PSL no estado do Ceará. Até bem pouco era o presidente estadual da agremiação. Hoje comanda o diretório do partido em Fortaleza. Deputado, antecipadamente, eu agradeço a disposição do senhor em conversar conosco, com os ouvintes da Rádio Assunção, com os internautas do blog do Edson Silva. E, inicialmente, eu gostaria de saber como estão acontecendo as negociações sobre essa fusão do seu partido PSL com o DEM. Edson Silva, a todos os ouvintes da Rádio Assunção, é um imenso prazer conversar com todos vocês e muito obrigado por esse espaço e esse momento. Bom, o PSL ele iniciou já há algum tempo essa conversa com o DEM. O DEM já teve reunião da sua executiva nacional e, por unanimidade, eles já aprovaram a fusão. Na próxima terça-feira, em Brasília, a executiva nacional do PSL também vai se reunir para dar o seu parecer. Eu sou membro da executiva nacional e estarei presente nessa reunião na próxima semana em Brasília. Eu já adianto que é praticamente unânime o sentimento, a união dessa fusão também no PSL. Depois que os dois partidos, no caso o DEM já deu ok, a Executiva Nacional de forma formal deu o seu ok, então será encaminhado esse pedido para o TSE. Então essa fusão não acontece de imediato. Ela deve aí acontecer, se for de uma forma rápida, logo depois do TSE dar seu parecer. Então, com os pés bem no chão, a minha opinião é que até dezembro essa fusão deve acontecer. DEM e PSL. Eu vejo de forma positiva, Edson, de forma positiva porque hoje o PSL tem 53 deputados e o DEM tem 28 deputados, ou seja, nessa nossa soma nós teríamos aí 81 deputados federais, formando assim a maior bancada no Congresso Nacional. O que é que isso afeta? Isso afeta, obviamente, não somente um poder de decisão maior na Câmara dos Deputados, mas também é referente ao fundo eleitoral, fundo partidário e o tempo de TV. E teremos aí eleições difíceis, né, para presidente, governadores, deputados federais, senadores. Aí muitos me perguntam, e eu não sei se você vai até me fazer essa pergunta, mas quantos desses deputados vão permanecer depois da janela partidária, que deve acontecer em março do próximo ano? Exatamente, eu ia fazer esta pergunta, né? Desses 53, quantos ficarão realmente no PSL ou na nova sigla? Pronto, exatamente. Muitos perguntam, eu já me adiantei, porque isso é uma das razões dessa fusão. Porque o PSL com 53 e o DEM com 28, o que eu, nos meus cálculos, tá? Isso aqui é minha opinião, a minha observação de tudo que está acontecendo no âmbito nacional, da fusão dos dois partidos. No PSL, eu acredito que uns 20 devem sair acompanhando o presidente da República. O presidente da República está conversando aí com 3, 4 partidos, não é segredo de ninguém, Patriota, PTB, PP, PS, o Partido da Mulher, né, que é o PMB. Então o presidente deve ir para algum desses partidos. E aí, pelo menos das minhas observações, é que uns 20 do PSL devem ir, da mesma forma, uns 10 do DEM devem ir. Então, quem são esses 10 do DEM? A ministra Tereza Cristina, o ministro Onyx, né? O Rodrigo Maia, que saiu já. Então, uns 10 devem sair do DEM, assim como uns 20 do PSL. Então, nós continuaríamos ainda com a nova sigla, com a maior bancada na Câmara dos Deputados, 53. Lembrando, Edson, que nós temos aí, na média, de 35 novos deputados federais que já sinalizaram que vão
vir para o PSL. Aqui no estado do Ceará, capitão Wagner já sinalizou e outros 3 deputados também estão em conversa sinalizando aí que devem vir para o PSL. Então, só no Ceará, nós podemos ter em março 4 novos deputados federais. E no Brasil, 35 deputados federais, o Celso Sabino, do Pará, o Elmar, da Bahia, ou seja, vários pelo Brasil já sinalizaram que devem vir para o PSL. Ou seja, mesmo que esses saiam na janela partidária acompanhando o presidente, com as novas filiações, nós subiríamos de 53 para, novamente, mais de 80 deputados. E aí, num pior cenário, mesmo que 60% se reeleja, o PSL continua ainda como um dos maiores players, vamos assim dizer, como uma das maiores bancadas a nível nacional. Então, é um partido que nasce grande e que com certeza vai continuar grande aí, fazendo um grande diferencial para as próximas eleições. Deputado, antes de uma outra pergunta no encaminhamento dessa fusão, o senhor fez referência aqui a 4 deputados federais do Ceará que podem ingressar nessa nova agremiação. O capitão Wagner e mais 3. Quem são esses outros 3? Edson, assim, não é segredo de ninguém. São os deputados da oposição que o partido está conversando. Não tem nada fechado ainda. Mas a nossa expectativa é que avancem as conversas com deputados como Vaidon, Danilo Forte, Jaziel, entendeu? Então, assim, são conversas nesse momento e expectativa que o PSL tem. Não tem nada firmado, nem nenhum cartão assinado aqui para depois dizer, eles estão vindo. Não. São expectativas que o PSL tem e que seriam muito bem recepcionados 3 grandes deputados, junto com o capitão Wagner, que já sinalizou aí a sua vinda. Por sinal, eu saí da presidência para acomodar o capitão Wagner na presidência do partido. Então, a nossa expectativa são esses deputados. Obviamente, outros que a gente possa aí conversar e trazer, a gente vai avançar nas conversas. Deputado, o senhor fez referência de que, pelo menos ou aproximadamente, 20 dos atuais deputados, dos 53 deputados do PSL, 20 deveriam ou deverão seguir com o presidente Bolsonaro para a sigla que ele viesse filiar, e uns 10 dos 28 deputados do DEM seguiriam, então, o presidente Jair Bolsonaro. Isso significa dizer que eles deixam esse novo partido, porque esse novo partido não é um partido do Bolsonaro, nem será um partido aliado a Bolsonaro, pelo menos é o que se presume neste início de discussão da fusão. Como então o capitão Wagner vir para o PSL e assumir o comando desse partido aqui no Ceará, se o partido não ficará com o Bolsonaro? Hoje, na Câmara dos Deputados, Edson, nós somos base do governo. Eu sou base do governo, voto a maioria das minhas votações com o governo. Da mesma forma, o capitão Wagner. Nós somos aliados, sim. A minha opinião e a minha observação é que o capitão Wagner, mesmo estando na base governista, ele é um deputado independente, ele tem posições independentes. Eu, essa semana mesmo, escutei uma entrevista do próprio capitão Wagner, na qual ele mesmo disse, olha, eu sou um aliado do governo, mas sou bastante independente. Muitas votações não voto com o presidente Bolsonaro. Eu vejo a posição do capitão Wagner de uma forma muito grande, é o maior líder hoje de oposição que nós temos no Estado, e ele tem votos tanto da esquerda como de direita. Eu, pessoalmente, sou um deputado de direita. O capitão Wagner, por mais posições que ele tenha de direita, ele é uma pessoa muito moderada, muito equilibrada, e ele tem votos desde esquerda até direita. E se a gente fizer uma análise estatístico da última eleição, do primeiro turno para o segundo turno, você vai ver que o capitão Wagner tinha ali mais ou menos os mesmos votos do Sarto, os votos da Luiziane eram os mais eram assim, os mais almejados pela quantidade,
E você vê que no segundo turno não foram só meus votos ou de alguns outros que ideologicamente estavam aliados com o Capitão Wagner, mas os votos da Luiziane foi, vamos assim dizer, esfacelado, ou seja, dividido. Isso mostra que o Capitão Wagner tem voto dos dois lados. E as votações dele, o falar equilibrado, moderado. Então o Capitão Wagner, eu acho que a postura dele para o governo está certa. Ele vai ser um governador, ele é um político, um líder que agrega de todos os setores, porque se ele for pegar somente a votação dos bolsonaristas, ele não é eleito, ele sabe disso. Então ele tem que agregar votos com as suas propostas de todo o povo cearense. Então a postura dele vai ser bem independente. Deputado, o PSL tem a sua ideologia, que é também parecida com a ideologia do DEM. Os dois partidos, concretizando-se a fusão, como chamar-se-á? Isso tudo ainda está sendo conversado, se a gente vai permanecer com o nome. Por exemplo, o Patriota se fundiu com outro país, teve um outro partido, ele teve uma fusão e o nome do Patriota permaneceu assim como número. Então, eu pessoalmente acho que o PSL hoje, como a maior sigla, ela talvez deva permanecer seu nome e seu número. Porém, tudo isso aí vai ser discutido assim que o PSL, a Executiva Nacional, formalmente der o ok. Os dois partidos que estão ali, as conversas no âmbito do presidente Bivar, do vice-presidente Rueda, do presidente ACM Neto. Então, eles aí vão tomar essa decisão. Eu ainda não tenho essa informação, mas especula-se o nome do PSL e o número do PSL. Porém, eu não tenho essa certeza. Deputado, como então serão divididos os diretórios estaduais do partido? É evidente que se hoje o PSL é maior em São Paulo, o comando do DEM, o comando do novo partido deve ser do PSL. Em Minas, se é o DEM, o comando deve ficar com o DEM, e assim por diante. Mas aqui no Ceará, onde os dois partidos parecem do mesmo tamanho, com quem ficaria esse comando? Eu acho que a gente não vai causar uma briga, aquela briga sangrenta. Nós temos aqui um grande líder também, que é o Chiquinho Feitosa, que é o presidente do DEM. É uma pessoa que eu trato como um amigo, eu tenho uma boa conversa com o Chiquinho Feitosa. É, de fato, um grande líder pelo seu histórico político, empresarial, uma pessoa que tem que ser respeitada e ninguém vai querer passar o trator por cima de ninguém. Eu acho que aí nós vamos sentar, pelo menos eu, o Capitão Wagner, o Chiquinho Feitosa, eu acho que a gente tem que sentar e conversar e dialogar e chegar em um denominador comum. Eu acho que eu sou o único parlamentar hoje filiado, PSL. Eu acho que o DEM não tem um deputado com mandato hoje no Ceará. Então, tem um suplente, se o PSL... Tem um suplente, né? Tem um Como suplente que está no exercício, né? O suplente. Sim, o deputado Aníbal, exato. Mas titular do mandato, correto, nós não temos, só tem a minha pessoa. E aí, se vierem esses outros 4 deputados para o PSL e em conversas com o PSL, praticamente nós temos a grande maioria. Mas, assim, a minha opinião é que a gente respeite a história do Chiquinho Feitosa, que é um grande homem, e que a gente converse. Eu e o Capitão Wagner, ninguém saiu atropelando nada. Foi questão de sentar e conversar. Então, eu acho que a mesma coisa vai ocorrer aqui. Ninguém vai estar brigando ou tentando puxar o tapete um do outro, a gente vai sentar. Eu acho que assim que o PSL, semana que vem, der o ok, e os dois partidos enviarem o pedido para o TSE, é onde as coisas começam a tomar um formato, e é onde, pelo menos, o Capitão Wagner, eu, Chiquinho Feitosa, a gente tem que começar a sentar numa mesa e começar a desenhar o estado do Ceará, como é que ficaria. Deputado Heitor Freire, o Senado Federal concluiu a votação do projeto da proposta de emenda constitucional que tem alterações na legislação eleitoral para vigorar já nas eleições do próximo ano.
Quer dizer, o prazo para que o Congresso possa fazer qualquer mudança na legislação eleitoral termina no próximo dia 1º de outubro, né? Quer dizer, um ano antes do dia da votação, que lá em 2022 será no dia 2 de outubro. Qual é a avaliação que o senhor faz do que saiu dessa reforma político-partidária para vigorar em 2022? Sendo bem franco, Edson, eu sou um grande defensor de reformas, reforma política, eleitoral, reforma do Código Processual Penal, reforma tributária, administrativa, mas eu estou bastante decepcionado com as reformas que têm acontecido. Começamos com a Previdência, que foi muito boa, muito positiva, ao meu ver, votei, era titular da comissão. A reforma eleitoral, eu acho que temos pontos positivos, mas, no geral, ela foi muito ruim, porque nós vimos ali a relativização de crimes eleitorais, nós vimos ali flexibilização de improbidade. Tem pontos positivos? Tem, mas, por outro lado, temos muitas coisas ruins também, como a volta de coligações. As coligações, infelizmente, é um jogo político que você vota em uma pessoa, mas acaba elegendo outros, que não tem nada a ver. Então, com alguém votaram em um determinado partido que teve mais voto, acabou que puxou outro de outro partido com ideologia diferente. Eu, pessoalmente, sou contra essa questão de coligação. Eu acho que a pessoa tem que votar na pessoa, no partido que ele se alinha, e assim tem que ser. Então, eu não gostei da reforma eleitoral que passou, que foi aprovada. Mas fiquei satisfeito que o Senado barrou, e eu acho que não vai ter tempo, porque aí tem que voltar para a Câmara. Eu sei que quando a Câmara quer aprovar alguma coisa a toque de caixa, eles aprovam, bota a gente para votar de madrugada, vira a noite votando, mas eles botam para votar e aprovam rápido. Mas aí tem a sanção presidencial ainda, né? E se o presidente votar, o veto tem que voltar para o Congresso Nacional. Então eu pessoalmente acho que não terá tempo hábil para uma reforma eleitoral, permanecendo as mesmas regras que nós vimos aí nas últimas duas eleições, de municipal e na estadual e federal. Então eu acho que não vai aprovar. Bom, nós estamos aí, essa parte aí diz respeito ao Código Eleitoral, né? Porque aquela outra parte menor, que é o fim das coligações, isso o Senado realmente já aprovou. Acho que tem a história da flexibilização da fidelidade partidária, né? Que agora você pode deixar o partido, se o partido consentir, ninguém mais tem o direito de reivindicar o seu mandato, como era antes, né? Quer dizer, se o mesmo partido consentindo que o filiado deixasse a agremiação, mas aí ele estava sujeito, o mandato dele ainda estava sujeito a uma ação do suplente ou do próprio Ministério Público, né? Isso aí, essa flexibilização melhora para alguns políticos, né? Que flexibilizaram a questão do transporte eleitoral, a questão da lei da ficha limpa, onde eles falam que é do início do processo e não do recurso, quando começa a condenação dos 8 anos de improbidade. Então tem muita coisa ali que passou que eu acho que não tem muito sentido. Quando você vota em um determinado político, você vota no meu projeto, no meu governo, ideia de... E aí tem aqueles mandatos coletivos que são muito confusos ainda. Eu não sei como que a população ainda vê essa questão. Nós temos menos de 5, talvez, mandatos coletivos no Brasil. Não sei ainda como é que a população enxerga isso. Então, e tem outras coisas que estavam ali no código. Foram mais de 900 páginas nessa reforma eleitoral, que eu, pessoalmente, algumas eu acho que são positivas, mas a grande maioria eu acho que foi negativa. Então, mas não tem tempo hábil, entendeu? Então, se for mesmo para se aprovar, não será para essas eleições de 2022, serão para as próximas. Muito bem, deputado. Nós estamos caminhando aqui para o final. O senhor é candidato à reeleição? Sim, sou candidato, serei sim, essa é a minha intenção.
de me candidatar novamente a deputado federal e espero que o PSL, essa nova agremiação, faça aqui no Ceará umas 5, 6 cadeiras pelo tamanho do partido aí que nós vamos ter, e os deputados que estão vindo. Então essa é a intenção, de formar um grupo de oposição muito forte aqui no Ceará e libertar o Ceará, trazendo esperança, trazendo algo novo aí para o nosso estado. Deputado federal Heitor Freire, eu sou muito grato pela atenção que o senhor nos dispensou em conceder essa entrevista e desejamos sucesso na sua vida política, pessoal e futuro eleitoral. Obrigado, deputado. Eu que agradeço, Edson Silva, eu sempre agradeço a gentileza, seu convite, a sua história no jornalismo é muito conhecida, respeitada, então o prazer e a honra é minha em participar dessa entrevista com você e com todos os ouvintes. Obrigado e um abraço a todos.